Olá, pessoal! Já estamos na terceira parte de funções inorgânicas e trago a vocês o modelo ácido-base de Bronsted-Lowry. Vamos lá? Olha, esse modelo é bem mais abrangente do que o modelo de Arrhenius. Em 1923, o dinamarquês Johannes Bronsted e o inglês Thomas Lowry propuseram, trabalhando independentemente, uma definição de ácido e base diferente daquela de Arrhenius. Olha que interessante, em países diferentes, essas duas personalidades, sem terem contato entre um e outro, construíram a mesma teoria. Por isso que recebe o nome de Bronsted-Lowry, em homenagem aos dois. Esses são os dois personagens em questão. E o que é que diz essa teoria? Olha só, ácido é uma espécie química que doa prótons em uma reação química. Perceba que esse próton é o íon H+, e base é uma espécie química que recebe esses prótons em uma reação. Então, perceba que para existir um, haverá o outro. Um doa e o outro recebe. Veja, pessoal, que no modelo de Arrhenius havia a necessidade do meio aquoso, onde teria íons H+, íons OH-. Aqui não há mais necessidade de ser o meio aquoso. Pode ser e pode não ser. Perceba que a diferença aqui agora está na espécie que doa e na espécie que recebe esses prótons. Então, o modelo de Bronsted-Lowry tanto explica o de Arrhenius, como vai muito para além dele. Olha só, pessoal, temos aqui a representação do elemento hidrogênio com um número de prótons, né, e um número de massa. Quer dizer que ele só possui um próton e um elétron. Se esse hidrogênio liberar esse elétron, ele vai ficar apenas na forma de H+. Então, veja, se ele só tem um próton e um elétron, ele perde esse elétron, vai ficar apenas com um próton. Então, eu posso muito bem chamar um próton de íons H+. Todo íon H+, trata-se, na verdade, de um próton. E a espécie que perde esse próton, ela é desprotonada, enquanto que a espécie que recebe esse próton é protonada. Então, observe que nós vamos tratar sempre como doação e recepção de prótons, que é a mesma coisa que íons H+. Então, veja bem, a ideia de Bronsted-Lowry traz algo interessante, que é a concepção de pares conjugados. Conforme eu disse há pouco, para haver um ácido, haverá sempre uma base. Então, veja bem, nós temos aqui a representação de uma reação química entre o HCl e a água, né? O cloreto de hidrogênio e água. Perceba que nessa reação ocorre aqui uma transferência de prótons, que vai do HCl para a água. Então, esse HCl que está doando esse próton para a água é considerado ácido. E a água que está recebendo esse próton é que trata-se da base. Perceba essa dupla seta aqui, que é o sinal de equilíbrio químico. Aqui diz que a reação é reversível, ou seja, tanto o HCl quanto a água reagem entre si, produzindo o H3O+, e o Cl-, quanto o H3O+, e o Cl- também reagem entre si, produzindo HCl e água. A reação vai e a reação volta. Então, veja que interessante. Observe que esse íon H3O+, está com a carga positiva, foi ele que recebeu esse próton, então nessa reação química, ele vai doar o próton para o íon cloreto. E nessa situação, o H3O+, é que é o ácido, e o Cl- a base. Então, perceba que nós temos aqui dois membros, né? O reagente e o produto. Em ambos os casos, nós temos o ácido e a base. Mas veja que interessante, o ácido HCl foi ele que deu origem ao íon cloreto. Por isso que aqui nós temos o que chamamos de par conjugado. E o H2O deu origem ao H3O+, que também aqui é um par conjugado. Então, par conjugado, perceba o seguinte, ó, nós vamos ter um ácido no reagente e uma base no produto. Uma base no reagente e um ácido no produto. Então, é um dando origem ao outro. Como é que eu vou saber isso? Olha, para ficar mais fácil de entender, perceba o seguinte. Antes da seta, aqui no reagente, nós temos o HCl. Veja, compara o HCl, que está antes da seta, com alguma espécie que está depois da seta. A que mais parece com HCl é o cloreto. Então, o HCl deu origem ao íon cloreto. É igual à água. Perceba,
qual é a espécie química que está depois da seta, ou seja, que está no produto que mais parece com a água? É o H3O+. Então, ambos são pares conjugados. E se caso ficar dúvida qual é a espécie que está doando o próton, qual é a que está ganhando, compare aquela que tem mais hidrogênio com aquela que tem menos. Olha que interessante. Nós temos aqui o par conjugado HCl e o Cl-. Veja que o HCl tem mais hidrogênio do que o Cl-. O Cl- nem hidrogênio tem. Então, o HCl é o ácido, o Cl- é a base. Perceba aqui, ó, nós temos H2O e H3O+. Quem tem mais hidrogênios? É o H3O+. Então, o H3O+, que tem mais hidrogênio que o H2O, nesse caso é o ácido. E o H2O, que está sendo comparado com ele, tem menos hidrogênio, então é a base. Então, aqui surge o conceito de pares conjugados. Para todo ácido, haverá uma base. Para toda base, haverá um ácido. E ainda tem outro detalhe. O HCl é um ácido forte. Então, se ele é um ácido forte, ele forma uma base fraca. A base forte forma um ácido fraco e vice-versa. Sempre assim. E aqui também surge o conceito de anfótero. Olha que interessante. O anfoterismo consiste em uma espécie, ora se comportar como base, ora se comportar como um ácido. Depende do meio onde ela estiver. Trago a vocês mais um exemplo para ficar mais claro o que eu estou dizendo aqui. Nós temos aqui a amônia, o NH3, reagindo com água, né? Produzindo o NH4 e o H-. Olha que interessante. Se o NH3 reagiu com água e produziu NH4+ e OH-, neste caso é a água que está dando o próton para o NH3. Por isso que ele fica NH4+. E a água que está perdendo este próton vai ficar apenas com OH-. E é assim que está ocorrendo. Então, a espécie que está doando o próton é o ácido e a que está recebendo é a base. E aqui nós temos os pares conjugados. Olha que interessante. Na primeira reação, a água se comportou como uma base. E nessa segunda, a mesma água está se comportando como ácido. Isso é ser anfótero. Comporta-se como um ácido ou comporta-se como uma base. Depende do meio em que estiver. Vamos ver mais outro exemplo. Nós temos aqui a mesma amônia, tá? Reagindo agora com HCl. Então, olha que interessante. Essa amônia recebe o H+ do HCl, ficando NH4+. E o HCl, que perde esse próton, vai ficar apenas como Cl-. E aqui nós temos o que é base e o que é ácido. E aí a gente já consegue deduzir os pares conjugados a partir dessa representação. Trago também mais outro exemplo. Agora, olha esse exemplo que interessante. Nós temos HNO3 e H2SO4. A maioria das pessoas conhece como um ácido nítrico, o HNO3, e ácido sulfúrico, o H2SO4. Mas veja nessa representação que o H2SO4 doa um próton para o HNO3. Por isso que ele fica H2NO3+. E o H2SO4 está perdendo esse próton. Por isso que fica HSO4-. A gente viu agora que a espécie que doa é o ácido e a que recebe é a base. Agora, olha só, como que essa espécie é conhecida, né, como ácido nítrico e aqui ela se tornou uma base. Pessoal, é por isso que a gente precisa ter cuidado com nomenclatura. Muitos autores ensinam no modelo de Arrhenius a dar nome ao ácido, a dar nome à base, como se fosse algo fixo. Então, veja que a espécie pode ser ácida ou ela pode ser uma base. Depende do meio. Por isso que temos que ter cuidado com certas nomenclaturas. O que importa aqui, na verdade, é o meio onde esse material está. Naquele meio, ele pode estar sendo ácido ou pode estar sendo uma base. Agora, veja bem, para uma espécie química atuar como uma base de Bronsted-Lowry, ela deve ter elétrons não ligantes, ou ser um ânion, pois sem ele a base não poderá formar ligação com o próton. Veja que o próton é positivo e essa base ela tem que estar acentuada um caráter negativo, tendo elétrons livres para poder atrair esse próton ou pelo menos ser um ânion. Então veja bem, trago aqui 3 exemplos. Nós temos a amônia com os elétrons livres no nitrogênio, que é o átomo central,
veja, são os elétrons não ligantes, são esses elétrons que vão atrair o próton. Da mesma forma, temos aqui a fórmula da água, que também vai fazer essa atração, e também tem aqui o íon cloreto, por ser uma carga negativa, também consegue atrair os prótons. Então, nesse caso, pessoal, olha só os termos. A espécie que está perdendo o elétron está sendo desprotonada. E a espécie que ganha esse próton é uma espécie protonada. Por isso que eu posso chamar a água de H2O e o H3O+, eu chamar de água protonada, ou simplesmente H3O+. Tá bom? Assim, a gente vai encerrando essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício sobre esse conteúdo. E outra coisa, pessoal, se vocês gostarem dessa aula, deixe aquele joinha, compartilhe com seus colegas, ajude o canal a crescer. E se não for inscrito, se inscreva, tem muita novidade pela frente. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau!